Bom dia, sexto ano. Como que vocês estão? Hoje, nessa segunda-feira, a gente vai começar um novo tema. Na semana passada a gente finalizou, vou só organizar isso aqui. A gente finalizou o nosso capítulo sobre o sistema digestório. A gente respondeu as questões, com as questões a gente revisou um pouco do conteúdo. E como a gente começou vendo desde a parte mais simples, que é, por exemplo, a célula, e aí a gente foi trabalhando para chegar aos tecidos, agora a gente está estudando os sistemas. Lembra que foi isso que eu falei que a gente ia começar já estudando nesse semestre. Então, na aula de hoje, como vocês podem ver aqui, a gente já vai começar a estudar o sistema respiratório. Então, olha, eu estou com o livro aqui em mãos. E é bom vocês acompanharem também com o livro, quem puder, tá ok? O capítulo 9, que fala sobre o sistema digestório, ele se inicia lá na página 152. E eu acho que vai dar tempo da gente falar de todo o sistema respiratório hoje. É um sistema muito simples, é mais complexo do que a gente imaginava que a respiração seria. Porque a gente vai ver os nomes próprios para falar sobre ela. Só que a respiração é algo simples. A gente já viu a respiração a nível celular. Lembra quando a gente estudou a mitocôndria? Que a gente colocou o apelido dela de o pulmão da célula? Então, hoje a gente vai entender como o pulmão e a mitocôndria se correlacionam, o que é respiração, por que ela acontece. Vamos lá, vamos começar. Olha, eu coloquei aqui. Vou ter que tirar esse negócio daqui de novo. Eu coloquei aqui para vocês que a respiração é um processo contínuo. Tá vendo aqui? Contínuo. Porque, olha, a gente não consegue parar de respirar. Tenta por algum tempo prender a respiração. Você consegue por uns minutos, mas depois não dá, né? Porque a respiração, ela é um trabalho voluntário e involuntário. Ela é controlada por essas duas raízes. Então, parte da nossa respiração a gente consegue controlar. Só que a gente não consegue mandar e desmandar, tipo, liga e desliga o tempo todo. Então, vamos lá. Eu coloquei um quadrinho aqui verde com uma afirmação bem bacana. Vamos ler ela. O sistema respiratório, a função do sistema respiratório é proporcionar ao organismo, né, ao nosso ser vivo, a todo o nosso organismo, uma troca de gases entre o gás atmosférico e o sangue, garantindo assim uma concentração contínua de oxigênio no sangue. Por que a gente precisa de oxigênio no sangue? Porque esse oxigênio ele precisa chegar às nossas células, ele precisa chegar na mitocôndria que está no interior da célula, e no interior da célula, esse oxigênio vai ser utilizado para gerar energia. E depois dessa reação sobra o gás carbônico. O gás carbônico em excesso ele é tóxico para o nosso organismo. Por causa disso, o gás carbônico ele sai da mitocôndria e ele é levado pela corrente sanguínea através das hemácias de volta para o pulmão, para ele ser expirado, que é jogado para fora. Então, todo o processo de respiração consiste em uma função, levar o oxigênio para a nossa célula gerar energia. Dessa energia que a nossa célula gera, a gente consegue fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. E, de quebra, é uma via de eliminação, tá vendo aqui? Eliminação de gases residuais. Esses gases residuais são os gases que são formados depois de todo esse processo químico. Eles não são necessários para o corpo, eles não têm função ali, então eles precisam ser mandados para fora, tá bom? E aí, de quebra, a gente já viu qual é a correlação entre a respiração e as mitocôndrias. Se a respiração é a troca gasosa em uma larga escala, em uma escala maior, nas mitocôndrias, essa conversão de oxigênio em gás carbônico é feita numa escala menor, que gera energia. Então, eles são dois ciclos que se interligam e são muito importantes. Agora,
Se vocês olharem na página 153 do livro, tem um esqueminha também mostrando as partes do sistema respiratório. E a gente vai falar sobre essas partes agora. A gente vai, como o próprio título diz, explorar o sistema respiratório. Tá ok? O ar que a gente respira, ele pode entrar de duas formas. Pela cavidade nasal, que é a narina, né, o nosso nariz, ou pela boca. O ideal é que o ar que a gente respira sempre entre pelo nariz. Se vocês olharem lá na página 154, está explicando por quê. Mas eu digo para vocês, o nosso nariz, ele tem uns pelinhos, ele tem uma mucosa, ele tem várias veias que passam pelo nosso nariz. O que acontece? Cada uma dessas partes tem uma função específica. O muco do nariz e os pelinhos do nariz servem para filtrar o ar que entra, para não entrar alguma outra partícula de poeira que vá chegar aos nossos pulmões. Se a gente respira pela boca, se a gente sempre respirasse pela boca, não respirasse pelo nariz, a gente não ia ter essa filtração do ar. Mas vamos lá, vamos continuar pelo nariz. O ar entra pelo nariz, é filtrado ali, ele é umedecido, porque o nosso nariz ele também tem uma mucosa úmida. E as veias que passam pelo nosso nariz deixam o ar que entra mais quentinho, preparando ele para poder fazer a sua função quando chegar lá no pulmão. E aí, da cavidade nasal ou pela boca, o ar que a gente respira, ele passa pela faringe. Da faringe, ele vai passar pela traqueia, só que no meio desse caminho tem uma estrutura muito importante. No finalzinho da laringe, ele encontra as pregas vocais. E o ar, ele está constantemente atravessando essas pregas vocais. A passagem do ar pelas pregas vocais é o que faz gerar o som. Então, olha só como esse sistema ele é importante. Ele tem a sua função principal, que é oxigenar as nossas células, levar o oxigênio, a gente inspirar, né? Ele tem essa função principal, só que ele tem funções secundárias, que são igualmente importantes. Se a gente não tivesse as pregas vocais nessa localização e o ar não atravessasse elas, não passasse por essa fenda, a gente não emitiria sons, a gente não ia conseguir falar, a gente não ia ter esse domínio sobre a fala. Então, vamos lá. O ar passa pela faringe, passa pelas pregas vocais e ele chega na traqueia. Até a traqueia e até um pouco mais para frente, a gente vai ver que a função desses órgãos é conduzir o ar aos seus pulmões. Então, eles não têm uma função, tirando as pregas vocais, eles não têm uma função muito além disso. Eles são muito importantes porque eles ajudam. Ajuda a filtrar o ar também, porque na parede desses órgãos tem sempre um pouco de muco, a mucosa. Então, à medida que o ar vai passando, ele é bem filtrado no nariz. Só que à medida que ele vai passando, ele também é filtrado e ele está sendo conduzido aos pulmões. Então, todas essas partes dos órgãos, a laringe, a traqueia, a faringe, a própria eu falei traqueia, né, gente? Eu tô já me confundindo. Mas você pode imaginar eles como uma raiz, é porque eles são vasos condutores, eles são estruturas condutoras, mas eu quero colocar eles mais semelhantes a algo que vocês têm mais conhecimento palpável, que dá para pegar. Por exemplo, não é um canudo porque não é tão fino, mas é um tubo oco aonde vai passar o ar. Ele tem a função de fazer o ar chegar até a gente vai ver os alvéolos. Mas tá, a gente está na traqueia. A traqueia, ela se ramifica em duas, como se fosse um Y. A traqueia está aqui, e aí uma ramificação dela vai para o pulmão direito e uma ramificação dela vai para o pulmão esquerdo. No pulmão, a ramificação da traqueia, tá vendo que ela começa aqui maiorzinha e ela vai se ramificando em partes menores. É igual vocês imaginarem uma raiz. Tem a raiz grande, né, o tronco, e ela começa a se ramificar em menores.
Mas por que isso acontece? A gente vai ver que isso é muito importante na hora das trocas gasosas que vão ocorrer dentro do pulmão, tá bom? Essas ramificações que partem lá da traqueia, formam o brônquio, formam os bronquíolos, vão ficando tão finas que elas podem ficar da espessura de um fio de cabelo. E quando elas chegam nessa espessura bem fininha, elas estão chegando perto do seu fim. E aí você imagina, na pontinha desse fio de cabelo tem como se fosse um saquinho. O que acontece? Nesse saquinho, ó, essa parte do saquinho está mostrada na página 158. Olha só. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Aqui. Imagina que isso aqui é a última ramificação. Ela é tão fina quanto um fio de cabelo. E aí, ela tem uma dilatação na sua ponta e forma esse saquinho. Esse saquinho aqui é muito importante, porque o ar vai ser conduzido até aqui. É como se aqui fosse a parada final. O ar fica preso nesse saquinho aqui, o ar que a gente respira. Tá bom? E aí, esse saquinho, ele é envolto por várias veias. Várias veias. E o que acontece? Eu coloquei aqui essa figurinha. Imagina que isso aqui é uma veia que está passando em volta do saquinho. Isso aqui é o saquinho. Uma parte dele. Tá bom? Vou explicar para vocês. Eu vou abrir outra tela para a gente ver isso no escala maior. Tá bom? Mas vamos lá. Olha só. O ar que entra são essas partículas brancas, cheias de oxigênio. Aí o que acontece? O oxigênio ele passa para a veia e a veia devolve o gás carbônico. Aí aqui tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pausar. Não dá para pausar. Mas vocês vão ver que aparece uma imagem das hemácias aqui. Aí, ó, o oxigênio entrando na corrente sanguínea. Vou mostrar para vocês. Só um momentinho. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui como se fosse a traqueia, essa maior. Então, olha, ela se divide para a esquerda e para a direita, cada um vai para um pulmão. E ela começa a se ramificar em ramificações bem menorzinhas, até que ela termina nos alvéolos. Esse saquinho aqui são os alvéolos. Em volta dos alvéolos, a parte dos alvéolos eu coloquei aqui, ó, essa parte aqui. Tá vendo? A parte dos alvéolos vai ficar carregada de ar que veio lá da atmosfera, que é o ar rico em oxigênio. Enquanto as hemácias que estão passando aqui pela veia, elas são ricas em gás carbônico, porque elas já participaram de um processo em que elas levaram e agora elas estão voltando. No pulmão só entra as hemácias que estão voltando desse ciclo. Então, essas hemácias que entram no pulmão vão estar sempre carregando gás carbônico, porque elas vêm lá das células que já transformaram oxigênio em energia e estão trazendo de volta o gás carbônico. E o que acontece? Elas trocam. As paredes aqui dos alvéolos, elas são bem fininhas. Elas permitem a difusão. Lembra que a gente já estudou o que é difusão lá nos processos da célula? Então, acontece a difusão. Sai o oxigênio aqui do alvéolo para dentro da hemácia e a hemácia devolve o gás carbônico. Então, eles trocam de lugar. E aí, do mesmo jeito que o oxigênio fez todo esse caminho para entrar e chegar aqui no alvéolo e poder ser trocado para dentro da hemácia, o gás carbônico que saiu da hemácia, ele faz todo esse caminho para sair durante a nossa expiração, que é jogar o ar para fora. Deu para ver melhor aqui? Todas as ramificações até chegar aqui. Esse processo que acontece bem aqui, no alvéolo, essa troca entre oxigênio e gás carbônico, a gente dá o nome de hematose. Pronto. A gente voltou para o nosso quadro principal. Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Agora que a gente já entendeu o que é hematose, deixa eu me colocar um pouquinho para baixo aqui. Agora que a gente já entendeu o que é hematose, a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos respiratórios. Por quê?
Isso que eu falei do ar entrar, do ar sair, a gente fala que é ventilação. Olha, eu coloquei bem aí numa caixinha preta a definição de ventilação. A ventilação é o processo mecânico. É a mobilização de dentro para fora dos pulmões. A ventilação, ela corresponde a 2 movimentos. A inspiração, que é quando você coloca o ar para dentro dos pulmões, e a expiração, que é quando você tira o ar de dentro dos pulmões. Então, inspiração, expiração. Isso é fácil. Mas agora a gente vai ver os músculos que estão envolvidos. Olha, se vocês olharem aqui, durante a inspiração, ocorre a contração dos músculos. A contração dos músculos permite que a caixa torácica nossa, a caixa torácica é essa parte aqui, ó. A contração dos músculos permite que a caixa torácica, ela se expanda. Tá vendo aqui, ó, na inspiração, ela se expandiu. Para ela se expandir, o nosso diafragma, que fica aqui abaixo do estômago, ele se contraiu e foi para baixo. Olha aí, ó, ele contrai e vai para baixo. E os músculos das costas, eles se contraem. Imagina alguém fazendo assim na sua blusa. É como se fosse isso que acontece com os músculos das costas. Eles se contraem e à medida que eles se contraem, as costelas expandem, elas abrem. Então vamos lá. Inspirou, diafragma contraiu, abaixou e os músculos das costas fizeram assim. Porque eles puxaram, né? Como se eles estivessem puxando as costelas. Então elas estão abrindo. E na expiração, a gente relaxa, então os músculos param de se contrair, então eles voltam ao normal. Então a costela que estava assim, ela fecha e o diafragma volta para a sua posição. Vamos acompanhar aqui na figurinha, olha. Inspiração, expiração. Inspiração. Tá vendo como a caixa torácica aumenta de volume por causa da contração dos músculos? A caixa torácica, ela aumenta por quê? Porque quando o pulmão se enche de ar, ele também aumenta de tamanho. Então, precisa acompanhar, porque senão, imagina, a gente nem conseguir fazer uma respiração dessas, né? Colocar bastante ar para dentro dos pulmões. Todos esses movimentos, eles são controlados pelo nosso bulbo, que fica aqui na parte de trás da cabeça, que é o nosso sistema nervoso, e também pelos músculos voluntários e involuntários. Só que a gente não consegue prender a respiração por muito tempo, por quê? Porque quando a gente prende a respiração, o nosso corpo começa a sentir que está faltando oxigênio. E essa falta de oxigênio é um sinal do cérebro, manda um sinal para o cérebro e o cérebro devolve esse sinal como uma ação para a gente respirar. Então, apesar da gente poder controlar mais ou menos a nossa respiração, tem momentos que a gente dá conta de inspirar mais profundo. Tem momentos que a gente não consegue controlar ela, porque ela é parcialmente controlada pelo nosso sistema nervoso, tá bom? E eu queria falar de um mito, porque a gente fala assim, que como a principal função do ser humano, né, uma função que precisa da gente se manter vivo é respirar. Então a gente acha muito que no ar atmosférico tá cheio de oxigênio, mas o ar atmosférico ele é composto por vários outros átomos, por vários outros elementos. O oxigênio, ele nem está em maior quantidade. A gente inspira o que está do ar atmosférico, quase 21% de oxigênio. E a gente devolve, na expiração, ainda um pouquinho de oxigênio. Mas vamos olhar como aumenta a quantidade de dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Na inspiração, ele é quase inexistente e na expiração, ele já aumenta e muito a sua porcentagem. Essas estatísticas mostram o quanto é real essa troca que acontece. Por quê? Porque o oxigênio diminuiu, porque ele ficou dentro da gente, e o gás carbônico aumentou porque ele saiu da nossa respiração. E aqui tem na página 157 e 158, fala muito bem da importância dos alvéolos. O que acontece? A gente falou um pouco da importância dos alvéolos já, porque é neles que acontece a hematose. A hematose é a difusão dos gases, é a troca do gás oxigênio pelo gás carbônico durante o processo de respiração do pulmão.
Essa troca é muito importante, porque a partir dessa troca que as hemácias vão poder sair do pulmão e ir para todas as células do nosso organismo para levar oxigênio para cada uma delas e cada uma delas produzir energia. Ah, mas como é que isso acontece? Tem uma fórmula muito bonitinha que eu achei, mas eu não consegui colocar aqui na aula para vocês, que é essa fórmula bem aqui que está na página 159, que fala oxigênio, né, que a gente respira, mais a glicose que a gente consome é transformado em gás carbônico, energia e água. Por isso que quando a gente está fazendo exercício, a gente está produzindo mais energia para a gente gastar, a gente sua. Porque nesse processo a gente também produz água, tá bom? E aí, depois disso, a gente tem... Opa! Não era para aparecer aí na tarefa de casa, não? A gente tem as doenças que podem acometer o nosso sistema respiratório. Vamos lá, eu vou tentar passar por elas de uma forma bem simples e tranquila, para não ficar difícil para vocês lembrarem o que é cada uma. Por isso que eu montei esse resuminho, tá bom? Mas vamos lá. A gente tem sempre que lembrar que a saúde e a doença relacionada ao sistema respiratório também pode estar relacionada à dieta, porque se a gente não se alimenta direito, a gente não vai ter as proteínas que estão responsáveis por carregar o oxigênio dentro da hemácia. Se você não tem uma dieta, por exemplo, rica em ferro, rica em nutrientes, a sua hemácia ela fica fraca e aí ela não consegue transportar oxigênio. A isso a gente dá o nome de anemia. Mas a gente não vai falar sobre ela hoje, a gente vai falar de doenças, né, que acometem, que agem exatamente em alguma parte do nosso sistema respiratório. Vamos começar com a asma brônquica. A asma brônquica ela é uma doença crônica, ela é para a vida inteira, ela não tem cura e ela é caracterizada por uma inflamação das vias aéreas. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma parte das suas vias aéreas, os brônquios, eles são mais sensíveis. Por eles serem mais sensíveis, eles são como se fosse um canudo, um tubo, correto? Ele tem as suas paredes. Então, a tendência que ele tem por ser mais sensível é que essas paredes elas se juntem, a gente chama isso de colapso. Elas entram em colapso. E aí o ar que vem de fora, ele não consegue atingir os alvéolos, porque o tubo por onde ele passa, está fechado, por algum motivo de sensibilidade muito grande aos componentes da atmosfera mesmo. E isso dificulta muito a passagem de ar. É igual você pegar uma mangueira e apertar ela. Vai parar de passar água se a mangueira estiver ligada. E os principais sintomas, o que a gente vê, é aquela falta de ar, que é característica da asma, e também o chiado no peito, que é por causa do fechamento dessas paredes, em que o ar ele não consegue passar direito, tá bom? E agora a gente já vai para a pneumonia. A pneumonia, todas essas doenças, elas causam inflamações. Então por que elas são diferentes? Porque elas são causadas por agentes diferentes, por micro-organismos diferentes, e elas podem causar inflamação em diferentes partes do nosso sistema respiratório, tá ok? A pneumonia, eu costumo dizer que ela é bem abrangente. Ela é essa inflamação nos pulmões e ela pode ser causada por algum agente tóxico que a pessoa inspirou, por bactérias, por fungos ou por vírus. Mas essa inflamação, ela compromete os pulmões, tá bom? Já a tuberculose, que também é uma infecção que atinge o pulmão, ela é específica, ela é causada pela Mycobacterium tuberculosis. Ela causa sintomas muito parecidos com a pneumonia, mas ela tem um agente específico. Então, se ela tem um agente específico, ela tem sintomas também que são mais específicos. Vamos falar um pouquinho na gripe do resfriado. Tanto a gripe quanto o resfriado, diferente do que a gente viu que acomete o pulmão, ela é uma infecção que acomete, né, que acontece mais e tem seus sinais na cavidade nasal, na laringe e na faringe. Então, ela fica mais restrita a essa parte.
E a diferença é que a gripe ela é causada por um vírus bem diferente dos resfriados. A gripe ela é causada pelo vírus da influenza, que geralmente ele é mais brando, ele causa sintomas mais leves, ela vai embora mais rápido. E o resfriado, ele é um pouquinho mais sério. Os resfriados, eles são causados por vírus da família rinovírus. Ele geralmente tem uns sintomas mais fortes, ele demora um pouco mais para passar, mas a gente se cura dele sozinho. E por último, a gente tem a difteria, que é uma inflamação das cavidades nasais e da laringe, só que agora causada por outro agente que não é um vírus, que é a Corybacterium diphtheriae, que é uma bactéria. E aí, por causa do nome da bactéria que causa a doença, ela recebe, o nome de difteria, de acordo com o nome do agente causador. Mas também é uma inflamação das cavidades nasais e da laringe. Olha, eu acho muito importante vocês darem uma lida também, porque aqui ele apresenta um pouco mais, ele fala um pouco mais dos sintomas, mas para a nossa aula não ficar muito longa, eu já vou encerrar ela aqui e deixar para vocês a tarefa de casa, lembrando que vocês podem fazer ela no próprio livro, tá ok? É isso, a gente se vê então na nossa próxima aula.